Muita gente se baseia bastante nas notas da crítica para comprar os seus jogos, principalmente hoje em dia, com o jogo lançamento aí custando o olho da cara. Mas antigamente não era bem assim, e a prova disso é que tem muitos jogos, principalmente de PlayStation 2, que foram odiados pelos críticos e simplesmente amados pelos jogadores. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Jogos que os jogadores amam, mas os especialistas odeiam. Inclusive, se você é daqueles que gosta de economizar na hora de comprar os seus jogos lançamento, não esquece de instalar a nossa extensão do mais barato no seu navegador. Ele compara o preço dos seus games em vários sites diferentes, tem histórico e alerta de preços, aplica cupons de desconto e é totalmente de graça. Fora que a gente também tem um grupo de ofertas no Telegram, onde todos os dias eu posto as melhores promoções. O link de tudo vai estar aqui na descrição para você. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, a franquia Crash meio que perdeu forças depois da primeira trilogia lá do PlayStation 1. E os desenvolvedores arriscaram pra caramba quando decidiram mudar todo o estilo do jogo com Crash to Insanity. O jogo saiu do estilo tradicional de game plataforma pra virar meio que um coleta-atum. Fora que vários conteúdos foram cortados e o jogo teve muitos bugs no seu lançamento, o que rendeu uma nota 64 de 100 no Metacritic. Mas apesar dessas questões técnicas, o jogo simplesmente caiu no gosto do público, já que apesar disso ele recebeu nota 8.5 de 10 dos usuários no Metacritic. A galera curtiu bastante a história, a comédia ácida do jogo também, fora a jogabilidade, que pra muitos é a evolução definitiva em relação à trilogia clássica, principalmente em relação aos movimentos do Crash, sem contar naquela interação do Crash e o Dr. Neo Cortex, que você acaba tendo que jogar com os dois juntos, que dá um gostinho a mais aqui pra nossa experiência, algo que a gente nunca tinha visto na franquia até então. Juntando isso tudo com a dublagem extremamente divertida, aquelas músicas marcantes que foram todas cantadas a capela, e também a dificuldade moderada e vários personagens super carismáticos, temos um Crash que muitos fãs simplesmente amaram e pedem por um remake até hoje. Parece a dona... Esse aqui é polêmico, isso porque Dragon Ball Sagas é considerado por muitos críticos como simplesmente o pior jogo de Dragon Ball já feito. E de fato, o jogo tem gráficos fraquíssimos, a animação é medonha. Vê aqui o Goku andando, mano, parece que ele tá com vontade de sair correndo pra ir no banheiro cagar. Mas eu quero cagar. Sem contar na jogabilidade, que é repetitiva e os combates não tem muito impacto. Isso tudo considerando que estávamos numa época ali que tínhamos Dragon Ball Z Budokai 3 e o primeiro Budokai Tenkaichi sairia alguns meses depois dos Sagas. Ou seja, a condição de fazer algo melhor os desenvolvedores tinham, e por causa disso tudo, o jogo recebeu uma nota 49 dos críticos. Mas apesar disso, o jogo ainda assim caiu nas graças de muita gente, principalmente por ele ser um beat'em up de Dragon Ball, e que a gente podia jogar de dois. Ou seja, você podia jogar na casa do seu amigo ou do seu primo, por exemplo, o que rendia muita diversão e situações engraçadas. Dessa forma, mesmo o jogo não sendo tão bom tecnicamente falando, muitas pessoas acabaram criando todo aquele sentimento afetivo pelo game, com boas lembranças de momentos divertidos, porque ia na casa de alguém, aí tinha aquela parada de, pô, vou fazer um trabalho de escola, e a mãe daquele seu amigo preparava um lanchinho especial enquanto vocês estavam jogando, e isso acaba gerando memórias afetivas em você diretamente com o jogo, tornando a coisa mais divertida. E assim, se a gente for analisar aqui, o jogo recebeu nota 5.7 de 10 dos usuários, mas se você pesquisar pelas notas individuais, pode achar até algumas pessoas dando nota 10 pro jogo. Não necessariamente por ele ser uma obra-prima, mas pelo apego emocional mesmo que se criou em volta dele. E se você acha que eu tô exagerando, não tá acreditando em mim aqui, eu postei no Twitter perguntando o que a galera achava do jogo e a grande maioria respondeu que adorava e até ficou surpreso em saber que tinha gente que não gostava. Doideira, né? Inclusive, se você tem X, né, Twitter aí, me segue lá depois, é @Fiaspo. Will Goku prevail against these deadly foes? It's all up to you as the adventure continues. Se depender de mim, eu vou matar os caras ali. FIFA Street foi um dos jogos mais amados de futebol na época do PS2, principalmente aqui no Brasil. Mas quando se trata da opinião dos críticos, as coisas não foram isso tudo, tá? Afinal, o game era bem diferente do FIFA convencional, não sendo um simulador de futebol e tendo uma gameplay mais arcade. As regras do futebol eram praticamente inexistentes e os comandos não eram tão precisos assim. Com isso, o jogo recebeu uma nota de 59 dos críticos. Mas apesar disso tudo, quem jogou mesmo não ligou nem um pouco pra isso, tá?
tá? O game recebeu nota 7.9 dos usuários, mostrando que a parada é bem diferente pros jogadores. A galera adorou essa proposta do game de ser só uma zoeira enquanto joga futebol de rua. E quem já jogou com os amigos aí num lote vago ou até mesmo na rua, fazendo golzinhos com chinelo havaiana no asfalto quente enquanto passava carro ainda por cima, sabe o caos que era. E mesmo assim, era sensacional, né? E o FIFA Street tinha meio que esse charme de ser assim, enquanto a gente jogava com os jogadores mais aclamados da época, como o Ronaldinho Gaúcho e o Ronaldo Fenômeno. Fora isso, o FIFA Street não te incentivava a só jogar bola, mas tinha que vencer a partida com estilo, dando os melhores dribles e tudo mais. Parece que o jogo foi pensado pro estilo de jogo brasileiro mesmo, né? Todo mundo amava, apesar dos críticos não curtirem tanto assim. Que é isso, hein? Que intimidade é essa, hein, papai? Resident Evil teve vários jogos sensacionais na época ali do Play 2, incluindo o fenômeno que foi o Resident Evil 4 original. E um dos maiores spin-offs dessa saga foi o primeiro Outbreak, que foi bastante aceito tanto pelos críticos como pelos jogadores. Já a sua sequência, muita gente nem lembra que ela existe, o Outbreak File 2, não foi tão unânime assim. Ele recebeu nota 58 dos críticos, sendo criticado principalmente por ser muito parecido com o primeiro, basicamente ali uma expansão. Mas mesmo assim, muitas pessoas consideraram ele pior que o primeiro jogo nos seus cenários e no gameplay também. Fora que, pelo menos no Brasil, jogar online era praticamente impossível naquela época e era um diferencial desse spin-off aqui de Resident Evil. Mesmo assim, os jogadores amaram o jogo, dando nota 8.2 no Metacritic. E eles amaram praticamente pelo mesmo motivo do primeiro. Os gráficos continuaram bonitos, a ambientação era bacana e principalmente a possibilidade de jogar co-op era bastante elogiado pela galera, já que assim você podia jogar com um amigo, o que tornava tudo mais legal. Eu prefiro morrer do que perder a vida. E quem aí se lembra de Eragon, que foi um filme baseado em um livro que ficou conhecido no mundo todo e passou muito por aqui na sessão da tarde. Mas claro, como todo bom filme ali daquela época, ele ganhou um jogo baseado nele também. E esse game foi uma bomba aqui, recebendo nota 48 da crítica. O maior motivo dessa crítica é que simplesmente não havia nada de inovador nesse jogo. Nada que você não viu que nenhum outro game não tenha feito melhor. Fora os gráficos que eram bem ruinzinhos para os padrões da época. No geral, o jogo do Eragon era considerado mais um entre muitos jogos baseados em filmes que não era bom para a maioria das pessoas. Mas mesmo assim, ele caiu na graça de muita gente. Da mesma forma que foi com o Dragon Ball Z Sagas. O jogo do Eragon não chamava tanta atenção pelos seus gráficos ou gameplay, mas ele ainda assim era divertido e tem aquele charme a mais por conta do co-op. Ou seja, era um jogo mediano, mas um mediano que divertia. Ele chegou até a receber uma nota 6.8 dos usuários. Uma nota que não é muito alta, mas mesmo assim é superior à nota vergonhosa que os críticos deram pra ele. Muitas pessoas não sabem, mas Ben 10, Protetor da Terra, foi mediano nas críticas dos especialistas, recebendo nota 63. Vai ter gente maluco aí depois de ouvir isso aqui. Mas no geral, a maioria dos críticos afirmam que o jogo é mediano, com uma gameplay competente, mas sem muito apelo pro público mais velho. Mas é exatamente essa simplicidade que conquistou os jogadores, que deram 8.0 pra ele no Metacritic, considerado por muitos inclusive o melhor jogo do Ben 10 até hoje. O público simplesmente amou o jogo por conta dele ser fácil de jogar e ao mesmo tempo ter uma variedade na gameplay por conta dos aliens que o Ben consegue se transformar, né? Que cada um tinha um combo diferente, poderes diferentes e por aí vai. Fora que o jogo era bem dinâmico e nas lutas contra os chefes tinha até uns Quick Time Events que lembrava bastante God of War. Fora que o jogo também podia jogar de 2, o que deixava tudo muito melhor. Muita gente deve se lembrar da versão de Xbox 360 e PlayStation 3, mas Sonic Unleashed também teve uma versão mais simplificada para o PS2 e Nintendo Wii. Nenhuma versão foi muito bem avaliada pela crítica, mas olha só que interessante, a versão de PS2 e Nintendo Wii recebeu uma avaliação melhor do que a de PlayStation 3 e Xbox 360. Essas versões ficaram entre as notas 54 e 60 dos críticos, enquanto a de PS2 e Wii ganharam nota 66. É muita coisa? Não, mas
mas já é melhor. No geral, as críticas vieram mais por conta do gameplay do Sonic enquanto ele está naquela forma de lobisomem. Pros críticos, esses trechos aí com o Warthog quebravam muito o ritmo do jogo, enquanto eles esperavam aquelas gameplays mais frenéticas do Sonic usando a velocidade, que é marca registrada da franquia. Já os jogadores adoraram o jogo e a prova disso foi a nota 8.5 que deram pra ele. O gameplay com o Warthog agradou muita gente por causa da similaridade com God of War, que é pancadaria o tempo todo, com algumas sessões de plataforma. Mas se bem que na hora que você tinha que pendurar ali usando os braços do Sonic, era um verdadeiro terror, porque tinha hora que os ganchos não funcionavam, mesmo você apertando o botão. Isso aí me dava raiva. Mas os cenários eram bem feitos, as músicas eram excelentes e muitos, inclusive, consideram o Sonic Unleashed um jogo injustiçado da franquia e outros consideram ele no mesmo nível do Sonic Heroes como um dos melhores jogos do Sonic de PlayStation 2. Vocês concordam com essa afirmação? Vamos debater aí nos comentários. Obscure é um survival horror que de primeira vista não inovou tanto em gráficos e jogabilidade, fora aquele enredo meio filme americano de terror, sabe? Ele não chamou tanta atenção quanto um Resident Evil ou Silent Hill da vida, e talvez pela sua simplicidade o jogo acabou ganhando nota 66 dos críticos, mas em compensação, os jogadores adoraram esse game aqui, que recebeu nota 8.0 dos usuários. E por mais que eu tenha falado aqui que é um jogo sem muitas inovações, esse game tem sim um diferencial, que é o co-op. Sim, um jogo de terror onde você pode jogar de dois. Preciso falar mais alguma coisa aqui, meu amigo? Fora que tem toda uma tensão, porque se você morrer com o personagem já era. Você nunca mais vai poder jogar com ele de novo naquela campanha. Esse tipo de coisa já foi suficiente para fazer o Obscure se destacar bastante entre os jogadores, apesar de não ter agradado tanto a crítica especializada. O jogo da Liga da Justiça é um jogo de herói bem simples e isso não agradou muito os críticos, que deram nota 68 para ele. Entre as críticas que mencionaram foi a falta de criatividade na história, um suposto mau balanceamento nas habilidades dos personagens e os heróis aparentemente mal caracterizados. Mas quando o jogo chegou na mão dos jogadores, a história foi outra. Ele recebeu nota 7.9 dos usuários, mostrando que a galera amou o game. Primeiro que esse jogo, ele segue um pouco daquele estilo de jogos de outros clássicos como o X-Men Legends e o Marvel Ultimate Alliance. É basicamente a resposta da DC para esses dois jogos da Marvel, ou seja, um RPG de ação da Liga da Justiça. Então cada fase aqui você poderia controlar um herói da DC e esses personagens iam ganhando XP para liberar novos ataques especiais e combos também. Adicionando tudo isso com o fator de que dava para jogar de dois, esse foi um jogo que acabou caindo muito fácil no gosto da galera, principalmente da criançada. Zatbel Mamoru Fury é um jogo de luta baseado no anime do mesmo nome, clássico aí da TV Globinho, e esse game tem uma vergonhosa nota 40 no Metacritic, que é algo baixíssimo, que reclamaram principalmente da mecânica de gameplay, que consideram quebrada, repetitiva e frustrante de tão complicado. Também reclamaram até mesmo da dificuldade, considerando ela injusta e a câmera totalmente zoada, fora os gráficos e o som que eles chamaram de medíocre. Mas olha que inusitado, os fãs simplesmente adoraram esse jogo, tanto que a nota dos usuários é de 8.0, o dobro da nota dos críticos. Ou seja, tem algo errado aqui, tá? Primeiro que o anime Zatbel era extremamente popular naquela época em que o jogo foi lançado também, e a galera se divertiu com o jogo e elogiou a fidelidade com o anime e acharam o estilo de gameplay único, porque ele é um jogo de luta meio diferente mesmo. Agora, ao contrário do que os críticos falaram da dificuldade, muitos jogadores gostaram e acharam o nível de desafio bem justo, fora que muitos também curtiram até os gráficos, ou seja, é praticamente a opinião contrária de quase tudo que foi criticado. E se você jogou, de que lado você tá aqui? O
O jogo do motoqueiro fantasma adapta e continua a história do filme que tinha o mesmo nome. E o game ainda recebeu nota 54 dos críticos, que acharam ele genérico pra caramba, sem criatividade, principalmente por ele ser mais um entre vários jogos de ação hack and slash que saiu naquele tempo, tentando replicar e pegar um pouco do sucesso de jogos como God of War e Devil May Cry. Mas adivinha, era exatamente isso que os jogadores adoraram quando pegaram o game pra jogar. Pelo menos aqui no Brasil, a gente pode falar que a galera ama esse estilo de God of War, de pancadaria rolando solta. E bora combinar, se a galera não gostasse, não teria saído tanto clone de God of War assim, né? E Ghost Rider foi mais um que copiou God of War, mas copiou bem feito. Não só nos combates, mas nos visuais, que é até legalzinho. Muita gente curtiu bastante, inclusive aquelas fases com a moto, por exemplo. E por causa de tudo isso, Ghost Rider recebeu uma nota 7.6 dos usuários. Agora, pra finalizar, Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses, que foi um jogo sensacional e diferente da franquia, lançado no PS2. Mas parece que os críticos não curtiram ou não entenderam o game aqui, tá? Dando nota 59 pra ele. Entre as críticas, os caras reclamaram da dificuldade das partidas, regras confusas, excesso de textos, o que não faz o menor sentido, porque pelo amor de Deus, tem muito jogo de RPG aí que é só falação e os caras adoram. E principalmente as diferenças entre relação ao jogo de carta original, tá? Afinal, The Duelist of the Roses é praticamente um jogo de xadrez, só que usando as cartas de Yu-Gi-Oh! Porém, o público adorou essas mecânicas aqui, inclusive este que vos fala. A galera não ligou tanto para as diferenças e simplesmente abraçou todas elas, mesmo porque muita gente veio do Forbidden Memories, que é diferente desse jogo aqui, mas que também não tinha nada a ver com as regras originais das cartas oficiais, né? E depois que você entendia as mecânicas do jogo, como você precisava ali mudar e adaptar o seu deck para poder desafiar outros personagens no game, a parada fluía muito legal. Fora a trilha sonora que Yu-Gi-Oh! Vou te falar, a maioria dos jogos tem músicas incríveis. Era muito louco você fazer diferentes tipos de deck, de zumbi, que ficava toda hora ali subindo os pontos de vida dos seus monstros. Tinha deck de planta também. E os lendários deck de máquina, que eu usava bastante ali pra derrotar os meus inimigos e farmar muitas cartas. Quem sabia jogar aproveitou demais esse jogo aqui. Tanto que acabaram dando uma nota maior, que foi de 8.4 dos usuários, o que é bem mais justo na minha opinião. Mas aí, você tem algum caso curioso assim também de algum jogo que todo mundo falava que era horrível, que as notas eram baixíssimas, mas que quando você pegou pra jogar, você acabou curtindo? Comenta aqui embaixo. Eu, inclusive, o Days Gone, eu lembro da galera falar muito mal, eu também não queria nem jogar, mas quando eu joguei, curti pra caramba. Não é de PS2, mas eu lembrei aqui agora. Então, às vezes, é bom você experimentar por conta própria, porque aquele jogo que é considerado ruim pra muitos, vai te trazer muitas horas de diversão, né? E se você curtiu esse vídeo, eu acho que você vai curtir esse outro aqui, que são jogos que receberam nota máxima no PS2. Ficou bem da hora também. E não esquece de fortalecer o vídeo aqui com o seu joinha e inscreva-se no canal aí pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos, combinado? Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau.